Oi, gente, boa noite. Estamos aqui. Kátia entrou, Ana Lúcia. Já vou te aceitar, Ana. Maria José. Obrigada, Maria José. Boa noite para você também. E Maria, Tudo bem, Ana? tudo e você? Também, graças a Deus. Tá- Caminhando, Ana. Oi? Caminhando, caminhando. Porque não pode parar, Verdade. Fale uma não coisa, é? tá bom esse ângulo? Foi Tá mais. bom. Eu acho que você tem que vir um pouquinho mais para sua esquerda. Esquerda. Uai, esquerda pra mim aqui, então da sua Não, esquerda. não. É que se você tá assim. Tá, vai pro outro lado. A gente se entende. A Ana entrou, o Edson entrou, Tatiana. A gente vê muita gente querida aqui. Edson, lindo. O Júlio, a Solange Gazola, tudo bem, Sol? Maria José. É, E. a Rê Moraes, E né? mandei Então, a gente lá no WhatsApp. não entendi. Falei pra Rê que eu mandei um recado pra ela no WhatsApp pra ela ver. Tá bom, então. Né? Que bom, a gente tá aqui com. Edson, Fala com o Edson. Quer falar? falei já. Então. Carol. Mari Sangali. Ai, que bonitinhas. Oi, Mari. A Cláudia, minha querida. Michele. É muito bom ver toda essa movimentação, gente. A Nélide, a Saltati. Olha, de Guaxupé com você. O problema do Instagram é que esse povo coloca codinomes, né? E a gente não identifica quem é quem. Só por isso, Exatamente. E não assim, é? Fica sabe, difícil. eu queria falar oi pra todo mundo, mas aí a hora que eu começar a falar, ou eu falo, ou eu olho, eu não dou conta das duas coisas, viu, gente? É um pensamento meio assim de homem. Não, é falta de costume, viu, Ana? É falta de costume. Com o tempo a gente vai tentando equilibrar essa situação. A Val, Maria Vitória. Bom, sejam todos bem-vindos. Aqui hoje nós vamos fazer uma live com a professora doutoranda Ana Lúcia de Camargo. A Ana é aluna do doutorado, está trabalhando na área da educação, é membro do LPG e tem experiência bastante, digamos assim, na alfabetização, né? E hoje a gente traz essa discussão, né? Ah, desculpa, eu sou Maria Belintani, doutora em educação, faço parte do mesmo grupo que a Ana lá no LPG e da Unicamp, né, Laboratório de Psicologia Genética. E a gente tem por objetivo trazer conversas para vocês para contribuir com a prática, né? Reflexões. Ninguém aqui está com a intenção de dizer o que está certo ou o que está errado, né? Mas é um recorte, porque em uma hora a gente não consegue falar de teoria e grandes aprofundamentos, mas é um recorte a respeito de um determinado assunto, né? É, é destinado a professores, mas qualquer um que queira conhecer a respeito de educação e de um determinado assunto.
O assunto de hoje é a alfabetização. E antes da Ana colocar, eu gostaria de trazer para vocês por que é importante a gente falar em alfabetização no Brasil. Em primeiro lugar, é importante porque, de acordo com os dados do censo de 2018, se não me engano, quase 7% da população brasileira é analfabeta acima de 15 anos. Mas não foi na escola porque não quis. Não é verdade. Né? Existem problemas assim imensos nesse país de dimensão continental. Os estados do Norte e Nordeste são os que mais têm taxa de analfabetos, mas dentro desse universo existem os analfabetos que sequer sabem escrever o nome, e esses não dizem respeito só àqueles velhinhos que... Não. E saber ler e escrever é o mínimo que uma pessoa deve ter condições. É um direito. Né? Então, esse é um ponto. O segundo ponto é que, de acordo com o Índice Nacional de Analfabetos Funcionais, 30% dos universitários são analfabetos funcionais. Nós não estamos falando de crianças, nós estamos falando de uma parcela significativa da população que não consegue interpretar aquilo que lê. Portanto, nós temos muito a avançar ainda no que diz respeito à alfabetização. E essa é uma pequena contribuição que nós estamos trazendo, né, para que outras ideias, para que inspire, para que as pessoas, os profissionais, né, para que a gente incentive as pessoas que não estão alfabetizadas a irem para a escola. Que eles saiam, eles estão escondidinhos porque têm vergonha. E em relação à prática, que o professor se inspire e que os seus alunos não façam parte desses milhões de pessoas que não sabem interpretar. Então, esse é um problema. Andresa, tudo bem? Estou vendo aqui, abraços Maria. Não podia deixar de falar dessa figura, dessa professora que eu tive o prazer de trabalhar no Anchieta por tanto tempo. Então, a gente traz essa discussão, né? Achei interessante apresentar esse preâmbulo para vocês. Por que a gente se contextualiza, e a live de hoje é brincadeiras e alfabetização, né? E a Ana vai poder passar a experiência dela nesse sentido, que a gente vai conversando. E vocês podem fazer as suas perguntas. Bom, pegando um gancho, boa noite, né, a todos, em primeiro lugar. É um prazer estar aqui novamente com a Maria, com vocês. Vocês que estão sempre aí, ó, querendo aprender, querendo discutir, né, Maria? Aham. Trocar ideia, é isso mesmo. Então vamos lá. Pegando um gancho no que foi falado, né, dessa construção do conhecimento, o que será que tem tudo isso a ver com a alfabetização e as brincadeiras? Vocês lembram que nós falamos daquela construção que o menino constrói o conhecimento a partir das estruturas lógicas e infralógicas? Ok. Para que isso serve na alfabetização? Aquelas brincadeiras, aquela construção do conhecimento. Bom, vamos pensar nas hipóteses da escrita. Como Emília Ferreiro descreve essas hipóteses de escrita? Não é? Pré-silábico, silábico. Oi, Maria? Você falou alguma coisa? Tudo? Não, tá tudo certo. Silábico, silábico sem valor, silábico com valor, silábico alfabético e alfabético, certo?
Tá, se a gente relacionar isso com a fala, com a construção da linguagem da criança, será que tem alguma coisa a ver? Tem alguma coisa a ver. Porque a criança, quando ela começa a falar, ela não fala palavras inteiras, frases inteiras. E na construção da escrita, isso acontece também. Ela vai construindo a sua escrita, certo? Por isso que tem lá a garatuja, o pré-silábico e o silábico com valor, com e sem valor, ok? Maria, você acha que a gente deve falar um pouquinho sobre essas fases? Acredito, acho que não. Conforme você for dando os exemplos, acho que você já pode falar, né? Aí você explica alguma coisa específica. Olha, eu só queria fazer um outro parênteses aí pelo seguinte. Por que a gente está falando dessa questão de fases, né? Ela não vai caracterizar porque é legal a gente fazer a projeção e mostrar as fases. Mas o que eu queria colocar? A BNCC, ela traz essa perspectiva construtivista da alfabetização pela criança, né? Inclusive, ela amplia essas possibilidades e ela é muito clara. O professor tem que ter conhecimento a respeito das questões psicológicas, linguísticas, fono... Ai, meu Deus, esqueci a palavra. Fonológica, essa é a palavra. Fonológica, sociofonológica, né? Então, e é uma fase da construção, são construções que a criança vai fazendo e você, enquanto professor, precisa compreender esse processo. Exato. É fato que a alfabetização mecanizada, com exercícios repetitivos, é uma das razões desse índice de analfabetismo funcional tão grande. Exatamente, porque ela não constrói a sua escrita, ela copia, Isso. o que ela decora, tudo que é decorado é esquecido, tudo que é memorizado, então não tem uma construção do conhecimento. Se a gente pensar na construção da escrita da humanidade, essa construção da escrita começou com desenhos. E isso a gente caracteriza como o pré-silábico 1, que a criança começa também com desenhos. Aí, a partir disso, eles foram juntando figuras para construir frases. Se você perceber, a criança vai fazendo isso também no pré-silábico, depois no silábico com valor. A construção da escrita da humanidade se assemelha à construção da escrita da criança. Então, foram anos e anos para a gente chegar nessa construção com letras, com símbolos. E a gente, o menino está aqui há 4, 5 anos, nesse mundo a gente já quer que ele seja alfabético, né? Pensando em toda aquela construção do conhecimento também, certo? Uhum. Então vamos lá. Se a gente lembrar de tudo isso, que tem o realismo nominal, que a criança precisa, que ela leva tudo ao pé da letra, e que ela está no momento do brincar. Brincar para essa criança da educação infantil é coisa séria. O trabalho dessa criança é o brincar. Então, por que a gente tem que envolver todas as atividades nesse brincar? Porque é o trabalho dela, é o interesse dessa criança. E esse brincar faz com que a criança construa a sua lateralidade, a coordenação, né? Um simples, hoje em dia acho que nem tem mais isso, mas a gente subia em árvores. Subia, Maria? Subia. O subir em árvores, gente, só o momento livre dessa criança subir em árvores, ele já está trabalhando essa coordenação, essa construção. O subir em árvores, o que mais? Aquela brincadeira, entrar dentro e fora da caixa. O simples coelhinho sair da toca. Tudo isso você está trabalhando uma coordenação com a criança.
Porque lá na frente, essa criança precisa o quê? Vamos pensar, vamos fazer uma ponte aí da letra bastão e da letra cursiva. Por que essa criança, por que primeiro a criança precisa estar alfabetizada para depois a gente começar a trabalhar a letra cursiva? Por que isso acontece? A criança nessa idade, nessa faixa etária, lembra que ela é pré-operatória? Ela dá conta de um pensamento nesse momento. Então ela coloca em jogo tudo que ela sabe quando ela vai construir essa escrita. Se ela pensar ainda na letra cursiva, agora foi a minha, no traçado dessa letra, e ainda pensar como construir, ela não dá conta. Por isso que primeiro, tudo bem, gente, mas então eu não posso trabalhar a letra cursiva junto com a construção da escrita? Gente, depende muito da criança. Vai depender muito da criança. Cada criança, ela vai ter o seu ritmo. Cada criança, ela vai ter o seu modo de aprender. E cabe a gente intervir. Só que esse pensamento da criança, a gente tem que tomar muito. A gente coloca cursiva, construção da escrita, das hipóteses da escrita. Ana? A gente tem que tomar. Ana? Vocês estão escutando a Ana? Eu não estou escutando a Ana. Ok. Eu acho que ela vai sair e vai entrar novamente. Isso. Enquanto a Ana volta, né? Eu tô lendo aqui a questão do trabalho com o corpo, né? Que ele é importante. Tem professor que tá, a Andresa comentou isso. A questão de não ficar pulando etapas no desenvolvimento da criança, que isso também é importante, essa sensibilidade em relação ao desenvolvimento. E não a neurose de ficar, tem que sair com 5 anos alfabetizado. A gente está matando essas crianças. Bom, que eu estava conversando com elas antes de você entrar. Pode continuar, Ana. Você estava falando. Vocês pararam. Então, você estava falando a respeito de que essa criança, ela não tem essa capacidade na hora de escrever a letra cursiva, de pensar naquilo que ela está escrevendo e ao mesmo tempo traçar, porque são duas variáveis e ela ainda não consegue dar conta disso daí. Ela não dá conta disso. E tem nesse meio aí, ainda letras espelhadas. Por que será que a criança escreve espelhado? Isso, gente, não é nada de a criança está com problema, a criança. Não, isso faz parte da noção de espaço da criança. A criança está escrevendo espelhado porque ela ainda não construiu o seu espaço. Então aí é um momento da gente falar, peraí, construção do espaço, como é trabalho mesmo? Vamos lá para o pátio. Trabalhar essa construção do espaço, como é que eu estou vendo as coisas, como eu estou enxergando isso, né? Eu estou vendo essa lateralidade, porque por mais que você fale para o menino, vira a letra, ele vai virar, mas ele vai continuar escrevendo porque ele não construiu. Uh-uh. Ana? Ana?
A gente não está te ouvindo. Entra outra vez. Bom, vou retomando, tá? Então, a Ana está falando justamente um exemplo da questão da letra espelhada. O que é essa letra espelhada? É o fato da criança necessitar se localizar no espaço. Não é aprender o que é direito e esquerda, mas sim de jogar a bola com força, de correr atrás para pegar o rabo, de ocupar o coelhinho sai da toca. São essas atividades que vão contribuir para a criança ter o sentido de si dentro de um determinado espaço. Eu retomei a sua fala, Ana, porque cortou. Eu não sei, eu acho que deve ser meu celular, porque a internet tá boa. Deve ser meu celular. Então, por que a gente então esse tema, brincar e alfabetização? Gente, quando a gente pensa numa crianças de 6 anos, num primeiro ano. Esse primeiro ano é para ser aquele antigo pré, para essas crianças primeiro, segundo, é para as crianças brincarem. Só que você vai até as escolas, às vezes você vê uma criança atrás da outra. 5, 6 anos. A gente está matando as crianças quando a gente faz isso. Então, essa criança do primeiro ano, ela ainda é uma criança pré-operatória. Ainda é uma criança que precisa sair para o parque. Uma criança de segundo, terceiro ano precisa ir para o parque, ela precisa brincar, ela precisa explorar. Porque isso, ela vai com os conhecimentos e a alfabetização. Vai falando, Maria. Não, pode ir. Eu quero aproveitar que o seu áudio tá bom. Eu vou falar na hora que ele parar, entendeu? Vamos mudar um pouco a estratégia. Veja, nessa alfabetização, ela está embasada também na construção do espaço e no lógico matemático. Por que no lógico matemático? A construção da escrita, ela é lógico matemático ou ela é social? Ela é a construção, é lógico matemático. Só que vamos pensar, para construir o lógico matemático, eu preciso do físico. Isso. Certo? Então, para eu ter esse raciocínio matemático, certo? Eu preciso atuar, eu preciso explorar. Certo? Eu preciso do social é só para conhecer as letras, o nome das letras. O A, o que é o A, o que é o B, o que é o C. Agora, a construção, lógico matemático. Fala, Maria. E se eu não der a oportunidade para fazer essas interações, fica muito complicado. O ano passado, a professora conversando comigo, ela tinha que fazer uma avaliação diagnóstica no primeiro ano. Ó, o som da Ana tá sumindo outra vez. E aí a professora fez, a gente estava conversando, olha só que ideia legal que essa professora teve. Ela pegou as crianças, que ela tinha acabado de receber no primeiro ano, né, e foi fazer. Pediu para levar a prancheta, pediu para levar o lápis, ela tinha, né, o material, porque ela já tinha pensado, essa questão, a intenção pedagógica. E levou as crianças para o jardim e eles começaram a observar esse jardim. E começaram a dizer, olha, a professora instigando essas crianças a escreverem. Então, hoje tem borboleta aqui, eu não estou vendo nenhuma, vocês viram? Ah, professora, tem borboleta, não sei o quê. Gente, a professora fez no jardim a diagnóstica que ela precisava naquele contexto de observação.
né? Olha como essa ideia, ela foi respeitosa em relação à criança. As crianças nem perceberam o que elas estavam fazendo, não era uma situação de avaliação de aprendizagem, não. Hoje nós vamos fazer a diagnóstica. Ah, mas de que jeito que eu vou fazer? Esse tour que ela deu no jardim da escola, indicando as palavras para que as crianças escrevessem, foi uma maneira que ela fez a diagnóstica dela. Eu amei essa ideia, né? Em função dessa delicadeza em inserir a criança num contexto para que ela compreendesse o que significava aquelas palavras. Isso já é mais do que uma diagnóstica de que nível que essas crianças, que fase que elas estão. Já é uma leitura do ambiente textual. Fantástico. Ana. Você sabe que eu tenho um caso que, né, ela tem alunos de 4 anos que ela fazia hipótese da escrita porque a escola obrigava. E eram 30 alunos na sala de aula. Assim, como era uma rede pública, 15 vinham para a escola num dia e 15 não vinham, já com a intenção do diagnóstico. E ela falou assim, nesse dia os meninos já não rendiam nada, o dia que, porque eles já vinham com aquele peso, porque acho que, né, nossa, vou fazer prova e tal. Então ela falou assim, olha, eu tinha que cumprir isso. Então, eu, por debaixo do pano, fazia esse diagnóstico um dia qualquer, sem ninguém saber, e apresentava aquela construção da escrita, e não aquela que o menino precisa sair no dia. Obrigatoriamente, né? Obrigatoriamente. Então, muitas vezes, vem de cima a ordem, mas o professor tem que ter que olhar, como é que eu vou fazer isso? Aí não tem como porque vem de cima. Mas assim, uma vez me disseram assim, ame seus alunos que você vai saber o que fazer. Né, Maria? Então, E tem mais uma coisa, né? Além de amá-los, quando você ama e sabe o que tem que fazer, faz uma diferença também bem grande, né? Assim, eu preciso estudar para saber o que eu tenho que fazer. Você busca conhecimento para que ele desenvolva. Ele cresça, né? Você cresce, ele cresce. Nádia, muito obrigada. Eu vi que você mandou um oi aí pra gente. A Nádia tá aí, a Sandra Karina tá aí, a minha mãe tá aí, meu irmão tá aí, eles foram passando as pessoas. A Rafa tá aí. O que mais que a gente pode falar? Eu trouxe algumas sugestões, por exemplo, trabalhar. Mandei para você também colocar no blog. Não sei se você viu no e-mail. Vi, mas ainda não coloquei porque não deu tempo. Mas eu vou pôr. Olha, algumas sugestões de livro lá do primeiro ano. Não sei se vocês conhecem. Carteiro Chegou. Conhece, Maria, esse livro? Não, carteiro chegou não. É um livro que ele é lindo. E ele tem... O Carlinho também tá aí. Ela tá mandando um oi pra gente. O Carteiro Chegou, ele é um livro lindo que na meio da história tem vários tipos de texto. Por exemplo, tem lá a carta, a receita, o poema. Então, ele entrega esses tipos de texto e vem as cartinhas dentro do livro. Tem também a verdadeira história do Chapeuzinho Vermelho. Você conhece? Conheço. É fantástica essa história. Ele trabalha com tipos de texto. Da Chapeuzinho ensinando o lobo ser bom, só que tipos de texto. E tem também, eu até anotei aqui para eu não esquecer, outras histórias. Essa para trabalhar tipos de texto, certo? Mas assim, como leitura.
É muito gostoso trabalhar. A leitura tem que ser, tem que acompanhar a vida da criança, tem que acompanhar a vida do adolescente e do adulto, ok? Então, eu posso sim, dentro da minha sala de aula, fazer a leitura por fazer. Contar uma história. Isso, todo dia tem que ter uma história. A criança tem que ter repertório. Repertório. A gente tem que repertoriar essa criança. Eu me lembro que quando eu dava aula para o primeiro ano, eu contei 3 versões do Chapeuzinho Vermelho. E a quarta versão, eles fizeram. Eu fui a escriba. E aí, fizeram a revisão dessa história. No final do ano, eles lançaram esse livro. Ai, que bonitinho. E para eles, então, mas para ele construir uma quarta versão do Chapeuzinho Vermelho, eles tiveram que ter 3 versões, certo? Histórias que eles amam. A verdadeira história dos 3 porquinhos, que contam a versão do lobo. Ai, é uma gracinha essa história. As crianças estão tão já convencidas que o lobo é mau, né? Que quando você conta essa história, a versão do lobo, ele fala, você acreditou mesmo nele? Então, precisa ter essas 3 versões, essas versões do lobo, ou essas outras versões. Aquela coleção da Audrey Wood, que é A Casa Sonolenta, A Bruxa Salomé. Uma gracinha. A Ivonete está lembrando do Felpo Filva, que é outra história muito boa para a gente trabalhar com as crianças. E você também você indicou o Guilherme Augusto Araújo Fernandes, que é muito bom, e outros clássicos. Nossa, o Guilherme Araújo Fernandes, gente, é maravilhoso. Maravilhoso. Então, não, pode falar, Ana, depois eu volto. Não, pode falar. Então, o Maurinho eu não conheço, preciso dar uma olhada. O que eu queria destacar nesse trecho, nessa fala da Ana na questão das representações, né? Quando a gente traz várias versões, representações de uma mesma história, a gente contribui para flexibilizar, vamos dizer assim, não é uma linguagem técnica, mas ela auxilia a compreensão. Ela contribui para flexibilizar o pensamento da criança que está no operatório concreto. E não é só o da criança, porque quando às vezes eu trazia mais de uma versão de uma história para as minhas alunas no curso de pedagogia, até elas ficavam desequilibradas. Ana, não estamos falando, não estamos escutando. Então, as representações, elas são importantes, diferentes representações, de Chapeuzinho Amarelo, os príncipes Cinderelo, a fada que não era boa, ou alguma coisa parecida. Isso auxilia o aluno a formar um contexto, um repertório, né, contexto, um repertório de história, de conhecimento, porque depois essa diversidade ele acaba utilizando em outros momentos na escrita do texto, né? Então, seja da educação infantil, seja do ensino fundamental 1, 2, ensino médio, ou mesmo do curso de pedagogia, é muito importante trazer textos que tenham essa contestação de história. Inclusive, não é o nosso tema, mas o que eu queria colocar para vocês? Dentro da história, a gente precisa trazer diferentes documentos para a criança interpretar. Então, o texto, o filme, o documentário, as imagens, porque isso constitui um repertório para se contar determinada história,
né? E ao contar, assim, o que eu vejo, a gente incentiva bastante a família para contar a história, porque é importante, etc e tal. Mas só incentivar não é o suficiente. Porque nem sempre essa família tem o livro, nem sempre. Tudo bem, gente, vocês vão falar, mas a gente manda o livro, tá? Ela não sabe ler, ela não sabe escrever. Hoje, eu tive um exemplo muito legal que eu vou dar para vocês. Uma escola particular, a diretora comentando comigo: olha, hoje eu recebi um pai, e esse pai da educação infantil. E esse pai perguntou, foi pegar as atividades e a criança ia precisar usar lápis de cor, essas coisas que tem no estojo. Aí o pai falou assim, mas eu tenho que comprar todo esse material? A professora não, a coordenadora falou, não, todo esse material tem no estojo, né? Da criança, porque ela estava já com 5 anos, tem no estojo da criança. Aí ele olhou para ela e falou assim, ah, tá bom, então não tem problema. E ele foi embora. Aí vocês vão falar, o que, que tem uma coisa a ver com outra? Gente, por mais óbvio que pareça, para nós que estamos na educação, não é para o pai. Então, esse exemplo do pai não saber que tinha determinados objetos no estojo da criança, porque ela ia precisar, significa que muitas vezes eu preciso, numa reunião de pais, colocá-los para contar histórias. Colocá-los para contar história, inclusive sem o texto, para que a criança ouça. Colocar os filhos para contar histórias para ele. Porque é uma coisa tão pequena, mas ela tem uma intencionalidade pedagógica tão intensa que é muito melhor do que 1000 folhas de escrita babebibobu, por exemplo, que tem gente que ainda usa. Não vou me manifestar, mas a gente... Tudo bem, Ana? Olha, e a gente assim, Maria, foi bom você falar dessas de imagens, porque assim, a BNCC traz o quê? Alfabetização não é só letras. Aham. Alfabetização de imagens. De imagens, essas char que tem hoje, tem outro nome que fugiu agora. Tudo isso daí é alfabetização. Não é só, o menino não sabe. Pega uma criança que não sabe ler e escrever ainda, dá o celular na mão dela. Se virar mais do que você que sabe ler e escrever. Porque ela tem essa alfabetização digital. Essa alfabetização. Ela sabe ler os símbolos melhor do que a gente. Exatamente. Então, vê, às vezes a gente coloca lá, toda semana tem que levar um livro, é obrigatório levar um livro. Gente, quando é obrigatório, é chato. É chato. O que a gente fazia? As crianças escolhiam o livro, só que assim, um levava uma sacolinha que a gente fazia toda enfeitadinha com eles, construía com eles. Essa criança, com o pai, vai ler essa história e vai contar pra gente, sei lá, daqui 2, 3 dias. Como ele quiser, pode ser com fantoche, pode ser só contar a história mesmo. Então, vamos pensar em um jeito de contar essa história. Porque quando eu levo um livro e eu vou ter que vir contar para minha professora, e até que todo mundo na roda conta, é verdade, dá sono, né? Não, ninguém aguenta. Então, quem vai ficar responsável hoje? Eles logo. Eu? Então vamos lá, vamos fazer um sorteio. Como é que a gente pode resolver isso? Que fulano e fulano faria. Então, quando parte deles é diferente. E quando você traz o pai para a escola também, você participa esse pai dessa leitura, dessa construção, ele também não vai achar isso chato, né? Ele vai incentivar e ele vai estar participando de tudo isso. Uma vez, numa escola,
Eu me lembro que a criança chegou com um desenho todo elaborado, né? Isso também a gente tem que tomar muito cuidado, conversar com muito isso. Aí, como o desenho super elaborado, você viu que não era a criança que tinha feito, os outros esconderam o desenho deles. Porque Oh, meu da Deus. outra. Então, a gente tem que conscientizar esse pai que ele tem que ser um apoio para que essa criança conte a história, construa alguma coisa. Não fazer por ele também. Bem lembrado, Ana. Não é o mais bonito que conta, né, nessa situação. E o pai precisa, inclusive, valorizar aquilo, né, que o filho traz da escola. Parece, né, depois de 30 anos, praticamente, no meu caso, de profissão, falando sempre, quase que sempre isso, a gente fala assim, nossa, mas é tão óbvio que todo mundo sabe. Não, não é todo mundo que sabe, não. E, inclusive, alguns professores também não sabem. Esse cuidado pedagógico, essa maneira de comunicar, de entender o que o outro pode estar pensando, ou mesmo o que o outro sabe a respeito de educação, são situações que eu, enquanto professora, preciso pensar, né? Esse Exato. cuidado que a Ana comentou. Gente, não tem o que ser feito. A gente precisa... o nosso trabalho, ele é sistemático, por um lado, né? Que é ensinar determinados ensinar mesmo procedimentos para que a família entenda o desenvolvimento da criança. É nossa obrigação. O que o médico fala para a gente quando a gente vai lá? Olha, minha senhora, seu pulmão está comprometido. Então, a senhora precisa parar de fumar, porque o fumo faz isso, 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 isso. Você precisa caminhar, porque caminhar acelera a circulação. Ele está pressupondo que você, enquanto leigo, não sabe. Você pode até saber, por um acaso, porque passou pela escola, alguma coisa assim, ou porque fez algum curso da área, ou porque leu, não interessa, mas eu não posso pressupor que todo mundo sabe, porque as pessoas não sabem. Essa é uma questão. A outra que a Ana citou a respeito da BNCC e falou que a BNCC ela traz comenta que você tem muitas linguagens a ser trabalhadas. Outra é o multiletramento. Né? O que é esse multiletramento? É um multiletramento proporcionado justamente pela tecnologia. Esse multiletramento, e ela cita os tweets, ela cita os chats, ela cita os posts, que a gente precisa trazer para a realidade da sala de aula. No entanto, ele não está lá naqueles objetivos, naquelas habilidades, competência, pelo menos eu não vi. Isso é muito bem explicado na introdução da língua portuguesa, da área. E aí ela vai explicando, a BNCC, por que isso é importante e que fique claro, do primeiro ao ensino médio. Essa questão do multiletramento, da tecnologia, dessas maneiras digitais de escrever o texto, ela está sendo contemplada dentro da BNCC e nós vamos precisar transformar isso em prática. Fazer vídeo. Se comunicar por meio de vídeo, contar uma história no vídeo, tentar gravar. Olha, gente, requer muita. Não estou falando necessariamente das crianças de educação infantil, mas o exemplo vem justamente para poder compor de que alfabetização é essa que nós estamos falando. De que letramento é esse? Olha que mundo complexo que a gente está vivenciando, que inclusive nós,
precisamos nos alfabetizarmos e olhar ao nosso redor para que esses conhecimentos sejam articulados da melhor maneira possível com a criança. Exatamente. Exatamente. Diga, Ana. Não, e tudo isso, Maria, a gente tem que levar tudo isso em conta e também não esquecer desse desenvolvimento, porque eu sempre friso muito nisso. Porque às vezes a gente olha um lado e não olha o outro. Então eu tenho que olhar o todo. Que eu tenho tudo isso para trabalhar, essa linguagem, essas imagens, mas também tenho um desenvolvimento para que ele possa dar conta de tudo isso. Certo? E outras coisas também que eu não falei, mas assim, a gente pode trazer para a sala de aula as adivinhas, perguntar, pesquisa sobre os adivinhos, do que é, trazer para a sala, brincar com isso. Depois, fazer um cantinho envolvendo a alfabetização com essas adivinhas. Álbuns. Eu passei para a Maria várias atividades que ela vai colocar para vocês. Álbuns que dá para a gente caça ao tesouro, circuito, pula corda. Exatamente. Isso trabalhando a lateralidade, coordenação, mas também na área dessa alfabetização. Eu posso trazer esse lúdico. Olha, eu trabalhava com aquele almanacão. Lembra daquele almanacão que tinha da turma da Mônica? Que tinha eu lembro. Jogo dos 7 erros, que depois a gente entra com banco de palavras, sem banco de palavras. Então, tudo isso eles gostam. Ó, um jogo dos 7 erros, por exemplo, uma escrita espontânea. Onde você achou o erro? Na perna da bolinha. Então, vamos lá. Então, vamos escrever aqui. O que será que você achou? Perna, cebolinha. É uma hipótese da escrita. Como ele vai escrever? Então, são atividades trazer dentro desse lúdico. Tá. Ô, Ana, nós temos aqui algumas manifestações de professoras que estão falando da maleta da literatura, de trabalhar, por exemplo, uma que citou, eu já passei, esqueci o nome, desculpa, mas é a história dos 3 porquinhos, né, como um fantoche que as crianças gostaram. E aqui a Cecília, ela fala como lidar, olha aqui a pergunta dela, como lidar quando a família resolve alfabetizar seguindo outra linha e sente que está obtendo resultado. Ocorreu durante a pandemia aqui em nossa escola. Eu vou dar a minha opinião, porque a Ana dá a dela, e aqui a gente pode discordar, tá? Aqui é permitido discordar, que nós não queremos, digamos assim, informar as pessoas. Olha, Cecília, ela é de Ribeirão Pires. Vamos lá. Se a família vai obter resultado, você pode ensinar com o método silábico, a criança vai alfabetizar, porque ela está predisposta a aprender, né? Porque ela é um jeito cognoscente e ela é responsável pelo seu conhecimento. Não importa como você vai colocar. Ela vai aprender, né? No entanto, é aí que entra a profissionalização da professora, certo? É quando a gente, em situações espontâneas, faz um ditado, pede para ela produzir um texto, pede para ela terminar uma história. Essa é a diferença que o professor vai fazer se ele está trabalhando numa concepção na qual a criança constrói a escrita, como a gente vê observado na BNCC. Porque essa concepção permite com que a criança pense, elabore as suas hipóteses, como a Ana disse.
Se você é professora e, por exemplo, também trabalha com a silabação, e a família trabalhou com a silabação, porque eu também fui alfabetizada assim, né? E a maioria, parece que a maioria dos brasileiros também foram. Então, ela usa culturalmente aquilo que ela aprendeu e obtém resultado. Então, se a professora faz isso e a família faz isso, não vai ter problema nenhum. Se a professora parte de uma outra concepção, é aí que entra a diferença de qualidade do trabalho dela e o efeito da criança, que além de ser alfabetizada, está letrada. Porque são processos diferentes. Um que diz respeito a como se escreve. E o outro que é o dar sentido às coisas. Nesse dar sentido às coisas, se a família não for especialista, educadora, alfabetizadora na área, ela pode colaborar, mas não substituir o trabalho do professor. E isso você vai ter que ir mostrando aos poucos, fazendo os desafios. Ana, com você. E letramento. Nessa construção da alfabetização, na construção da escrita, Emília Ferreira fala dessa construção lógico-matemática, certo? É assim que acontece. Não importa o método que você vai utilizar, Emília Ferreira, a partir das pesquisas de Piaget, ela nas suas pesquisas apareceu o quê? Que a criança constrói a partir do lógico-matemático. Só que se não tivesse esse letramento, que é o social, a criança não constrói. Então, não importa como você vai trabalhar com essa criança. É lógico, se a gente trabalhar com intervenções, fazer a criança pensar sobre essa construção da escrita, aconteça talvez no tempo que é para acontecer, certo? Porque talvez primeiro ela, como o pai está querendo ajudar, porque pai, gente, dedicar porque ele está dando o melhor dele para o filho dele, né? E se ele está construindo esse lábio e tal, só ela vai aprender, ela vai memorizar, ok, mas ela também vai construir, porque isso é dela, é aquele sujeito cognoscente que a gente fala. Cada um constrói o seu próprio conhecimento. A gente, dentro de uma sala de aula, a professora está trabalhando de um jeito com a criança, um método, vamos colocar uma proposta, mas um é mais rápido, outro demora um pouco mais. Por que que isso acontece? Porque eu aprendo diferente do outro. Aprendo, ok? Maria. Eu tô de olho no horário, 5 minutos. Então, eu espero ter me feito clara com esse exemplo. E vou destacar também outra coisa. A gente não vai de encontro com a família, a gente vai ao encontro da família. Tem uma outra estratégia também, né? Proponha variedade de situações, como, por exemplo, a leitura. Ler em voz alta para a criança, pedir para a criança acompanhar a história com o dedinho, as imagens em voz alta. Né? Se a família está predisposta a ensinar alguma coisa e feliz com isso e achando que está obtendo resultado, ela não vai causar mal nenhum para essa criança. Pelo contrário, não é isso que vai fazer a diferença, porque a criança se mantém na escola por 4 horas ou mais às vezes. Faça dessa... Oi? E Ana? ótimo que a família está dando apoio, está auxiliando, está ajudando. Exatamente! Traga ela, assim, dê mais dicas. Dedica. A gente não deve tratar a família como rivais.
Mesmo porque a função, as funções são diferentes. Deixa ela se sentir importante. Eu acho isso fundamental e participar desse processo. Mas sem. Gabi, Oi, Gabi, importante respeitar o ritmo de cada criança, sempre com todo esse cuidado. E se alguma coisa der errada no meio do caminho, não culpa a família, não. Deu errado porque tinha que dar errado. Não faz esse jogo assim de vítima. Isso não pode ser um problema. Não é a solução, mas não pode ser um problema. Você não pode, você tem outras coisas com que se preocupar. Inclusive, nesse momento, se a família tá afim, o que a gente mais reclama? Ai, se a família lesse mais para criança. Ai, se a família fizesse uma cabaninha para contar história de terror, terror entre aspas, né? Então, aproveita isso e explica para ela que esse contexto, né, é muito importante para auxiliar a criatividade e a ampliação de vocabulário da criança. Vamos inverter a coisa. Trazer para o benefício de quem? O aluno. Tudo bem? Acho que não sei se eu consegui ser claro o suficiente. Se eu fui clara, só dá um joinha aí para eu saber que eu não tô que eu tô conseguindo mandar a mensagem. Carol, Marcela, Raquel Zápia, beijo para vocês todas que sempre estão aí. Cláudia, a Bia, minha aluna da alfabetização. Gente, para todos vocês, viu? Roberta, que saudade de todo mundo. Maria, que saudade de olhar todo mundo. Nossa, a gente tá recebendo aqui a Mazula Marcela, né? Falando assim, de encontro, é isso mesmo, Marcela, é embate. Ao encontro é a harmonia. É isso que a gente tem que procurar. Chega de embate, pelo amor de Deus. Né? A vida da gente é muito difícil. Ivonete, a gente pode fazer uma live, hein, Ivonete? Eu sei que você está tinindo na matemática. Então, gente, é esse aspecto da alfabetização. Quanto mais pessoas estiverem comprometidas nisso, eu acho que é o ideal. Né? De uma maneira ou outra. Ensine coisas simples para as famílias que estão ao seu redor. Ana, falta 40 segundos para terminar o nosso tempo. Gente, eu agradeço imensamente, mas eu vou deixar as últimas palavras para Ana mesmo. Diga aí, minha querida. Olha, não acredito, tá sem som de novo. Para vocês, alfabetizar é encantador. Então, eu estudo. Muito legal, todo mundo aí gostando. Gente, não dá tempo, a Ana tá desconectada imensamente. Até a próxima. Amanhã tem live com a Valéria Cantelli. Não percam, porque vai ser excelente, tá bom? Às 8 horas. Vocês vão gostar. Um beijo bem grande para todas. Vou encerrar. Amanhã, hein? 8 horas. Obrigada, viu, Silvia?